Bom, dentre as partes da biologia que mais cai no Enem é a ecologia. Eu já venho dizendo isso para vocês há um tempo e tem aqui os pontos todos da ecologia. Dos últimos 10 anos, o que mais caiu de ecologia foi preservação ambiental e poluição ambiental. Olha só, das 66 questões, 12 foram de poluição e 14 foram de preservação ambiental, ou seja, 18% e 21%. Então foi 39% ao todo de assuntos relacionados com o ambiente, com desequilíbrios ambientais. Na verdade, a poluição é o principal tipo, né, de desequilíbrio ambiental, ok? Mas você sabendo sobre os poluentes, você acaba aprendendo como preservar esse ambiente. Então, olha só, essa aula é a que mais cai de ecologia, quando cai questões, somando aí, vão dar então, olha lá, ó, vão dar 39%, então é a que mais cai de ecologia, e como a ecologia é a matéria que mais cai no Enem, é a que mais cai no Enem. Então, é esse assunto da aula de hoje. Tá então representado para você. Há um tempo atrás, achava-se que o planeta Terra era capaz de fornecer todos os seus recursos de maneira ilimitada. O ser humano achava que era uma fonte inesgotável o planeta Terra. E a partir de determinado momento, eles começaram a pensar, né? Eles não, né? Nós, humanos, começamos a pensar que a história não é bem assim. Foi visto com o passar do tempo que os recursos do planeta Terra são limitados, e além de serem limitados, esses recursos que existem aqui, eles são extremamente equilibrados, tanto com relação aos seres vivos, né, como também quanto os seres não vivos, e aí que envolvem os seres, os fatores bióticos e abióticos. Você aprendeu lá esses termos? Então, há um equilíbrio entre os fatores bióticos, bióticos e abióticos, ok? Então, através de alterações que aconteceram no ambiente, o ser humano foi ficando. Muitas alterações acabaram tirando a vida de muitas pessoas. De uns anos para cá, foram tomadas iniciativas globais de atividades sustentáveis. Essas iniciativas de atividades sustentáveis, elas preconizam justamente a conservação dos recursos naturais, uma vez que eles são limitados, então eles devem ser conservados, conservação da biodiversidade e também o entendimento da capacidade que o próprio planeta tem de se regenerar, não é o termo correto, mas de conseguir superar alguma adversidade, né, que aconteça com ele. E um termo que se usa muito é a resiliência, uma resiliência ecológica, ou seja, até que ponto essas alterações que a gente está vendo no planeta, no ecossistema, aí, na biosfera, o planeta vai conseguir se recuperar dela. Até que ponto o ser humano pode ser tão inconsequente de ficar apenas consumindo e poluindo. Ok? Nessas atividades, então, com essa ideia de preservação do planeta, né? Então, vou colocar aqui, ó, preservação do planeta diante de tais recursos, diante de tal biodiversidade e capacidade de regeneração. O planeta sofre, então, com as ações humanas, principalmente ações que promovem poluições. Então, as ações que mais interferem nesse ecossistema, né, nesse equilíbrio biológico, nesse equilíbrio ecológico, são as poluições, que é o que a gente vai ver também nessa aula de hoje. A maior parte da nossa aula é sobre as poluições. A poluição é também chamado de impactação. Então, o termo poluição pode ser uma impactação ambiental, é sinônimo nesse contexto da ecologia. E o agente causador da poluição é conhecido como agente poluente, ou o outro termo que a gente comentou, um agente impactante. São os termos utilizados.
E tais agentes provocam uma alteração até então indesejável, que ameaça a sobrevivência dos seres, ou até mesmo, às vezes não chega a tanto de ameaçar a sobrevivência, mas atrapalha, ameaça sua normalidade, né? As atividades normais, o nicho ecológico, aquele organismo desempenha em determinado ecossistema. De modo que existem aí maneiras diferentes, o ser humano conseguiu desenvolver maneiras diferentes de impactar esse ambiente onde ele vive. É como se é um jargão aí que se tem desde o maternal, mas é assim, é a casa, né, que ele está impactando, que ele está poluindo. Então, existem meios de ações humanas, né, de promover poluição do solo, poluição das águas, poluição da atmosfera, uma poluição radioativa, poluição sonora e também uma alteração, uma poluição nos próprios seres vivos que aqui habitam. Olha só que capacidade que o ser humano conseguiu desenvolver. Está de parabéns o ser humano. Vamos conversar um pouco, então, a respeito de cada uma dessas poluições. Então, por exemplo, a primeira delas que a gente vai falar é a poluição do solo, que envolve aí, a produção de lixo e a sua capacidade de ser ou não reciclado, né? A sua reciclagem. Então, o que acontece? O lixo, por si só, é formado por material orgânico. E esse material orgânico é decomposto por aqueles organismos que a gente já estudou bastante, decompositores. Alguns deles fazem a decomposição dessa matéria orgânica, uma decomposição aeróbia, que é uma decomposição mais rápida, e acaba gerando produtos não tóxicos, pelo menos na maioria delas, mas alguns decompositores fazem sem a ação do oxigênio uma decomposição anaeróbica, que é mais lenta e pode gerar produto tóxico. Não só geram produto tóxico, também geram produtos não tóxicos, e o contrário também vale para a primeira, mas é o que é mais comum. De modo que esse lixo que é gerado, às vezes reciclado naturalmente, às vezes não pela decomposição, ele pode ser direcionado, apresentar os seguintes destinos. Alguns são levados para lixões. Os lixões seriam conhecidos aí como os terrenos baldios, onde é julgado o lixo de qualquer modo. Então, esse lixo que fica ali, ele está sujeito à degradação, né, à decomposição natural, ambiental, do ambiente que tem lá. Os catadores de lixo movimentam ali naturalmente, então ele pode contrair alguma infecção. Naquele local vão ter muitos insetos, então pode ser a proliferação de insetos que transmitem doenças e outros animais. Então o lixo fica exposto, né? Então a exposição do lixo em terrenos baldios, o que pode trazer muitas consequências aí, não só para o ambiente, como também para o próprio ser humano. Um outro local de destino para os lixos são os aterros sanitários. Esses aterros também são locais onde o lixo é colocado, e ele é colocado e depois de determinado tempo ele é enterrado e acima dele é jogada argila. Então ele acaba formando camadas sobrepostas de lixo e de argila. Então no início do processo tem a decomposição aeróbia, porque esse lixo está exposto, mas à medida que o tempo vai passando e essas camadas vão sendo sobrepostas, vai acontecer ali uma deposição anaeróbia, né? E esse lixo anaeróbio que está sendo decomposto, processos anaeróbios, ele acaba gerando produtos tóxicos que vão, então, estar em camadas profundas do solo e podem acabar contaminando lençóis freáticos, podem acabar provocando erosão do solo, podem acabar através de enxurradas serem levados para lagos e por aí vai. Além disso, os lixos também podem ser destinados a incinerações. A incineração é um processo dispendioso porque ele exige a presença de câmaras de incineração.
Então não é chegar e botar fogo no negócio. Câmaras próprias para incineração, então tem que ter a temperatura adequada, tem que estar num local adequado. Não é simplesmente botar fogo no lixo, não. É um processo que seria interessante para o lixo hospitalar, porque ele não diminuiria a contaminação do ambiente e dos seres humanos que acabam tendo contato com esse lixo. E existe também um outro destino que é a compostagem. A compostagem é um tratamento, olha aí. Então é um tratamento para o lixo. É um tratamento que gera compostos que podem ser posteriormente utilizados para promover, por exemplo, a fertilização do solo, o seu condicionamento, então tornar o solo menos ácido, tornar o solo menos básico, dependendo do caso. Então a compostagem seria o tratamento do lixo para ele ser reciclado e utilizado como fertilizante e condicionador do solo. Fator importante relacionado com a poluição do solo é a sua contaminação com praguicidas e defensivos agrícolas, né, inseticidas, enfim. Esses inseticidas, praguicidas, né, geralmente são inespecíficos, ou seja, quando julgados nas lavouras, eles matam os animais, os insetos, né, e larvas que estão nessas lavouras, que são nocivos às plantas, mas também matam os não nocivos. Então, eles são inespecíficos e matam todo mundo, mata geral. Consequentemente, o que acontece ali? Eles podem acabar provocando um desequilíbrio ambiental naquele local, obviamente. E aí, além disso, olha só o que esses inseticidas, esse uso indiscriminado de inseticidas pode provocar. Eles podem matar os animais mais sensíveis, mas acabar selecionando aqueles menos sensíveis que continuam sendo pragas. Então ele acaba gerando uma seleção artificial dos animais sensíveis aos praguicidas. É um uso bem perigoso. Sem contar, por exemplo, a utilização de organofosforados, que são venenos, são inseticidas, que são absorvidos pela pele. Então, o agricultor lá, o empregado dele, né, ele vai julgar esses inseticidas e se ele não tomar cuidado, aquilo cai na pele, na roupa dele, vai para a pele, absorve, vai para a corrente sanguínea, ele intoxica, pode passar mal e morrer. Bem trágico, porque a ideia é essa, é assim mesmo, tá? Então, além de causar problemas ambientais, podem também causar intoxicações em outros animais. Existem vários exemplos, organofosforados, organofosfatos, tem o DDT, tem o BHC, tem o nome, né, para que significa cada um deles, ok? Então essa é a poluição do solo, tá? A água que é esse, que a gente falou do ciclo da água, né, na aula passada, que é esse recurso cuja maioria é água salgada, está sujeita a processos de poluição também, processos bem sérios, que envolvem aí a eutrofização, envolvem liberação de recursos que não são degradáveis, não são biodegradáveis, além de uma poluição marinha, poluição na temperatura dela, né, hidrelétricas e também presença de organismos patogênicos podem provocar a poluição da água. Veja só, o que é eutrofização? A gente já falou em outra videoaula sobre isso. O termo eutrofização está relacionado com eu, que significa verdadeiro, realmente é, quer dizer, isso mesmo, pode crer. Trofização vem de trofos, que significa nutrição, tá? Então, o que significa? Eutrofização é um processo onde há o enriquecimento de nutrientes, ou seja, por algum motivo, aumenta a quantidade de nutrientes naquela água e aqueles nutrientes, já já a gente exemplifica, provocam a proliferação de alguns micro-organismos, certo? Então, eles proliferam numa taxa excessiva e acabam ficando localizados mais superficialmente naquela água, né? E isso
consome o oxigênio da água. Por que consome? São mais micro-organismos, aeróbios, por exemplo, vai consumir o oxigênio da água, então tem uma redução dos níveis de oxigênio da água. Consequentemente, os animais que são aeróbios acabam podendo morrer. Isso é o caminho da eutrofização, tá? É importante guardar isso, tá? Não é no bolso, não é na cabeça mesmo. Então, é um enriquecimento de nutrientes que gera proliferação excessiva de micro-organismos, plânctons, algas e tudo mais. Isso reduz o oxigênio da água, porque eles consomem esse oxigênio, e causa a morte dos outros animais. Tem outras consequências também que já a gente conversa. O principal nutriente que causa essa bagunça toda é o nitrogênio. Então, descargas de indústrias, adubos químicos, fertilizantes, bastante utilizados na agricultura, podem ser carreados para lagos e para mares, enfim, causando esse processo de eutrofização, né? O fosfato é outro também, que é um agente impactante, eutrofizante, muito grande, encontrados em detergentes também, na indústria, em adubo, em fertilizantes, ok? E existem aqueles processos de eutrofização naturais, como alguns casos de maré vermelha, não sei se você já ouviu falar, porque a gente já comentou aqui, a proliferação de determinadas algas. Então, essas algas, como estão localizadas na parte mais superficial do mar, elas acabam deixando opaco aquela região e dificulta a penetração da luz e de oxigênio. Então, os organismos fotossintetizantes que ficam abaixo dessas algas, eles não conseguem fazer fotossíntese e morrem. Se eles não fazem fotossíntese, não produzem oxigênio na água, os peixes morrem ali, os organismos aeróbios vão morrer também. Então, esses processos são chamados de florações. Não tem nada a ver com flor, não, mas é para ilustrar a proliferação de determinados tipos de algas, tá? Ele acontece naturalmente, mas vem acontecendo por ação do homem, que justamente joga esgoto, descarga industrial, adubo, fertilizante, esgoto nos mares, e isso acaba gerando um aumento de nitrogênio e fosfato, principalmente nitrogênio, desencadeando esse processo de maré vermelha ou de floração de algas, tá bom? Além disso, na água também podem ser lançados resíduos não biodegradáveis, que são também chamados de recalcitrantes ou biologicamente resistentes. São resíduos orgânicos, né, e industriais, né? Por exemplo, detergentes podem ser lançados na água provenientes de indústrias, conforme a gente já comentou, e ele deixa a água cheia de uma espuma branca. Esse termo, né? Não sei se você já viu imagem aí de algum rio, lago poluído, né? Por ação de detergente, ele fica todo espumoso, branquinho. Esse termo é utilizado de cisnes de detergentes. Ele acaba também gerando um processo de eutrofização, porque essa espuma branca é opaca. Então, ela dificulta a penetração da luz e do oxigênio e gera a morte de organismos aeróbios que estão por ali, sendo que alguns desses organismos aeróbios são as próprias bactérias decompositoras, né? Exemplo, então, além de peixe, de outros animais, bactérias decompositoras podem morrer por ação da eutrofização, e se não tem ninguém para decompor, vai acumular o resíduo orgânico. Isso vai gerar uma poluição não biodegradável, entendeu? Além de detergentes, organoclorados, organofosforados, né, são outras moléculas utilizadas aí na indústria que podem, além de não serem degradados, elas podem causar uma magnificação trófica. O que quer dizer isso? Pelo fato de não serem biodegradáveis, os animais que consomem essas moléculas, que ingerem essas moléculas, elas não são destruídas, não são digeridas.
e aí ela vai acumular no organismo, vai para a carne dele, né? Vai para a musculatura, por exemplo, ou vai para algum órgão. Sendo esse organismo uma presa, né? Ele vai ser consumido por algum organismo do nível trófico superior, esse novo organismo vai consumir muitos daquele primeiro. Então, esse do nível trófico superior vai ter uma magnificação maior, ele vai acumular mais ainda, tá? Esses organoclorados e organofosfatos. Entendeu o que é a magnificação? É o acúmulo dessas moléculas, desses resíduos não biodegradáveis, no caso, que vai aumentando à medida que vai subindo os níveis tróficos. Ela é contínua, ela não é degradada. Isso acontece também com os metais pesados. Então, muitas indústrias jogam chumbo na água, jogam alumínio, zinco, mercúrio, cobre, né? Muito utilizado aí como fungicida. Então, isso vai acumulando e gerando uma magnificação trófica. O petróleo, olha só, quando tem esse derramamento de petróleo, ele é importante, né? É um poluente importante, porque ele acaba causando ele torna-se uma película impermeável e insolúvel e aderente, tá? Aquela película preta que você já viu as imagens de aves todas sujas de petróleo, de tartaruga, enfim, esses animais eles vão ficar envolvidos por essa película impermeável, que é o próprio petróleo, e acaba tampando, por exemplo, no caso de aves, eles impedem que haja o acúmulo ali de ar entre as penas delas, ela não consegue voar mais, fica pesada, né? No caso de peixes, esse petróleo agarra nas brânquias, ele não consegue respirar. Além do que o petróleo também desencadeia a malignização. Então, se o animal ingerir esse petróleo, os predadores desses animais vão se malignizando, né? Vão tendo cada vez mais petróleo no seu organismo. Sem contar também que podem, pelo fato de formar uma película impermeável, então não vai passar luz nem oxigênio por ela, pode gerar aquela falta de oxigênio e luz que a gente já viu na eutrofização. A mesma consequência, só que não é resultante do aumento de nutrientes, nem não é resultante do aumento de nutrientes, conforme a gente viu, mas sim o próprio petróleo que se acumula na superfície, diminuindo a passagem de oxigênio e de luz para a parte mais inferior. Tá? Existem indústrias de refrigeração que acabam, e usinas e siderúrgicas, enfim, uma série de empresas aí, né, que acabam julgando uma água quente nos lagos, e aí essa água quente é um ambiente diferente para aqueles organismos daquele ecossistema. Então, quando se aumenta a temperatura do ambiente, por exemplo, esse aumento da temperatura passa para o corpo. Então, gera-se um aumento do metabolismo corporal. Esse aumento do metabolismo corporal dos animais aumenta o consumo de oxigênio que tem naquele local. Olha que história, hein? Sendo na água, vai consumir o oxigênio da água, os mesmos animais, ok? Além disso, o que acontece é o seguinte: aquecendo um gás, o que acontece com ele? Ele não evapora? Então, aquele aquecimento da água vai promover a sua expansão do oxigênio, né, das moléculas dos átomos que formam essa molécula de oxigênio, e ela vai acabar subindo para a atmosfera. Vai facilitar a dissolução desse oxigênio e a sua subida para a atmosfera. Ou seja, vai reduzir mais ainda o oxigênio que tem na água, né? Uma outra consequência que tem aí é a morte dos seres vivos chamados estenotérmicos. Esteno, você pode pensar como estreito. Como assim? Aqueles que são fininhos? Não, aqueles que suportam uma faixa, uma variação pequena de temperatura, onde eles podem sobreviver.
Por exemplo, tem animal que suporta uma variação térmica aí de 2 graus. Se esquentou demais a água, ele morre. Ok? Eles são estenotérmicos. Alguns peixes têm essa propriedade. O salmão é um, a truta, né? Os corais, eles suportam até determinada variação da temperatura, senão eles morrem. São considerados seres estenotérmicos. É uma faixa estreita de tolerância, uma faixa pequena de tolerância na variação da temperatura. A poluição da água, então, a partir de usinas hidrelétricas. Essas usinas são super comuns na nossa região aqui, de Minas, região sudeste principalmente, mas elas têm impactos ambientais muito grandes. Por quê? Para poder gerar a eletricidade resultante de uma corrente de água, essa corrente de água tem que ser armazenada. Então, ela tem que ser represada. Então, esse represamento da água gera alagamento. Então, gera alagamento de uma área grande, né? Vou colocar aqui, ó, grandes alagamentos. Isso gera um impacto ambiental muito grande. Por exemplo, vamos supor que uma determinada espécie é endêmica daquela região. Determinada espécie de animal, ou de fungo, ou de planta, é endêmica daquela região. E aí não foi feito um estudo de impacto ambiental correto, aquela região é toda inundada e já era a espécie. A usina hidrelétrica gerou a extinção de determinada espécie, porque alagou tudo, afogou todo mundo lá, todos os seres vivos. Além disso, pode causar um desequilíbrio muito grande. Por exemplo, se causa a morte de determinados predadores, isso vai gerar uma proliferação das presas, então vai gerar um desequilíbrio ecológico, né, na teia alimentar muito grande. Lógico, não só de fauna e de flora, mas também dos outros organismos. Pode gerar um desequilíbrio ambiental mesmo, sério, tá bom? E tem água que acaba sendo, não perde não, estamos falando da água, poluição da água. O número 2 refere-se à poluição da água. Tem água ainda que é poluída por micro-organismos patogênicos. Por exemplo, tem muitos indivíduos que estão no meio rural, né, ou até mesmo indivíduos que vão passear no meio rural, falam assim, olha aqui uma mina, uma nascente, vou beber água daqui, que linda, que gostoso e saudável, água pura. Ou então em poços artesianos, o fato é que você não sabe se aquilo está próximo de fossas, se está próximo de esgoto. Então o que acontece? Essas fossas têm fezes, tem esgoto ali pertinho, aquela nojeira toda, e ali crescem organismos anaeróbios, aquilo podem crescer vermes, é um ambiente inadequado para o ser humano. Se tiver pertinho, as nascentes e os poços estiverem próximos às fossas e ao esgoto, esses micro-organismos podem, através da lixiviação do solo, através da água que vai percorrendo pelo solo, conduzir esses micro-organismos patogênicos até as nascentes. Então pega um lençol freático, essa fossa aí, e o turista vai beber a água da nascente depois. Então ele pode acabar contraindo uma infecção resultante de uma poluição por presença de fossa e esgoto nas proximidades de nascentes ou de poços, tá? Você pode perceber que a água pode ser poluída, né, de muitas maneiras. Não só a água e o solo, mas também a atmosfera pode ser poluída. Então, por exemplo, o uso de a grande massa de industrial num planeta, né, a partir da Revolução Industrial, século XIX, a quantidade de queima de matéria orgânica aumentou muito, então a liberação de gás carbônico e de monóxido de carbônico na atmosfera foi muito grande, ok? E quando inalado, ó, o monóxido de carbono, que é o CO, tem um óxido, né? O monóxido de carbono, quando inalado, ele tem uma afinidade maior pela hemoglobina do que o oxigênio.
tá? Então, o oxigênio é transportado na hemoglobina, uma proteína que a gente tem dentro das hemácias, e o monóxido de carbono tem uma afinidade maior, então ele ocupa o lugar do oxigênio. Consequentemente, o paciente, o indivíduo, fica sem oxigênio, ele fica asfixiado, ok? Isso acontece, por exemplo, e acaba mudando as propriedades da hemácia, ela acaba sendo destruída também, tá? Mas o fato é que isso é muito comum em garagens fechadas, em túneis, né, onde acontece o engarrafamento. Então, tem que ter um sistema de aeração para evitar o monóxido de carbono, que é resultante da queima de combustível, tá? Além disso, a poluição atmosférica também pode gerar, né, a partir de indústrias, né, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, causando a chamada chuva ácida. Então, o que é uma chuva ácida? Essas reações, essas moléculas criadas pelas indústrias são gases, e esses gases vão se acumulando na atmosfera e reagem e geram ácidos. Olha só. E esses ácidos se precipitam e vão cair sobre tudo que está por baixo dele. Então, vai cair sobre as plantas, queimando literalmente as plantas, queimando os carros, as pinturas, as pessoas. É uma chuva ácida. Em alguns locais tem chuva de ácido sulfúrico. Olha que beleza. É enxofre. Tá? E existem outros óxidos que geram ácidos quando reagem aí na atmosfera. A poluição atmosférica também pode gerar doenças respiratórias. Por exemplo, tem uma doença chamada silicose, que é a destruição do pulmão, a morte do pulmão, de células do pulmão em mineiros, não mineiros de Minas Gerais, não necessariamente, mas em trabalhadores de Minas que têm esse pulmão destruído pelo acúmulo de sílica, que é um componente das rochas. O mesmo raciocínio tem para o amianto. Quando o amianto, já ouviu falar em telha de amianto? Quando esse amianto é destruído, ele gera um pozinho que acaba causando a destruição pulmonar. Isso é chamado de asbestose, tá? Um nome feio para danar, mas faz parte aí. A poluição atmosférica também pode ser resultante do acúmulo de metais pesados, por exemplo, o chumbo. O acúmulo de chumbo no organismo pode causar uma doença chamada saturnismo. É bem grave, o paciente pode vir a óbito. Pode levar ao surgimento de substâncias cancerígenas, por exemplo, os gases, substâncias cancerígenas e outros, né? Complementando também essa poluição atmosférica a partir de clorofluorcarbono, né, que são utilizados para refrigerações, eles não são tóxicos, mas acabam destruindo a camada de ozônio. Então ele acaba sendo tóxico para a natureza. A camada de ozônio, antigamente era usada a amônia, um gás amônia, para poder ser encontrado nesses refrigeradores, tá? Só que a amônia era tóxica para o ser humano. Ele acabou trocando para esse outro gás aqui, mas não é tóxica para o humano. Aí depois descobriu que ele destrói a camada de ozônio. Tudo isso aqui é agravado pela chamada inversão térmica. O que é inversão térmica? O normal é que quanto mais afastado da Terra, mais frio vai ficando, né? As camadas da atmosfera vão esfriando à medida que vão se afastando do planeta Terra, correto? Então, essas inversões térmicas fazem com que regiões mais quentes ficam mais afastadas. Consequentemente, isso gera uma diminuição da dispersão da poluição atmosférica. Então, há um acúmulo dos poluentes da atmosfera em decorrência dessa inversão térmica. Da poluição radioativa, né, que é resultante de usinas radioativas gerando poeira radioativa, material radioativo, água radioativa, o chamado lixo radioativo ou lixo atômico. Isso para o ser humano e para os outros animais, seres vivos, é problemático, porque acaba causando mutações que levam a tumores,
causa morte de tecidos, pode causar doenças como a leucemia, uma vez que esses materiais radioativos, como o estrôncio 90, por exemplo, ele pode ser impregnado no osso, pode causar outros tipos de tumores, como tumor na tireoide, no caso do iodo radioativo, né, o isótopo lá 129 e o 131. Então, essa radioatividade toda pode causar mutações, necroses e doenças graves, resultado de fissões nucleares, uma reação física, né? Você aprende lá na física, a fissão nuclear, que vai gerar energia em usinas nucleares. E a poluição sonora, aquela mesmo do carro que passa na rua lá com o som no talo, não sei como é que o cara consegue ficar lá dentro, tem um limite de 85 decibéis aí, onde o trabalhador deve ser exposto durante 8 horas por dia. O Ministério do Trabalho que determinou isso. Isso pode ser ultrapassado, e tem alguns momentos que é ultrapassado, por exemplo, no trânsito, em festas e tudo mais. Isso pode trazer danos ao aparelho auditivo, isso pode trazer estresse para as pessoas. E se traz estresse, pode gerar doença. O cara pode ficar hipertenso, pode ter uma gastrite nervosa, uma úlcera nervosa, enfim. Pode ter uma série de consequências, porque o ambiente que ele vive é um ambiente muito barulhento. Olha só. Atrapalhar estudar para o Enem, aí fica estressado, desenvolve uma úlcera, porque tem muito barulho, com mais de 85 decibéis na região. Está tendo uma obra que não para nunca, essa obra perto da casa dele. Além disso, e por último, mas não menos importante para a gente encerrar, alterações ou poluições bióticas. O que quer dizer isso? Colocar impactações. São impactações que o ser humano faz ou através da introdução de espécies num determinado ambiente ou através da eliminação, extinção de espécies. Então, por exemplo, existem processos naturais de controles da densidade populacional. A gente já viu isso. Então, a densidade populacional é controlada por fatores naturais, competição, predação, parasitismo. Ele pode ter restrições de alimento, isso delimita o número de indivíduos que tem naquela população, o território que ele abrange, parceiros reprodutivos. Tudo são fatores naturais que delimitam o número de indivíduos no ambiente, correto? Aí vai o ser humano esperto e coloca uma espécie lá, chamada de espécie invasora. Por que, por exemplo? Porque ele achou bonitinho. Vou trazer, vou viajar, vou lá para o Oriente Médio, vou trazer um bicho para viver aqui no Brasil. Aí aqui no Brasil ele acha condições adequadas para proliferar. Por exemplo, aqui não tem um predador que existia lá, aqui tem um ambiente maior para ele, tem alimentos mais adequados, tem mais parceiros reprodutivos ou outros fatores. Aquele bicho acaba virando uma praga. E isso gera impactações. Por exemplo, ele não tem predador, mas ele pode acabar sendo um predador de outros animais. E isso interfere, gera desequilíbrio, né? Pode gerar desequilíbrio ambiental. Justamente porque o esperto do ser humano quis trazê-lo para um novo ambiente, sem fazer um estudo antes. Isso aí é um estudo de impacto ambiental, né? Um estudo ambiental. Os biólogos fazem muito esse tipo de trabalho. Uma introdução de espécie interessante, sustentável, vamos dizer assim, é o controle biológico. O que é isso? Aqueles inseticidas que a gente falou, ao invés de usar inseticida, tem algumas, por exemplo, alguns vírus infectam plantas. Alguns fungos infectam plantas e são pragas, mata a planta, dá um prejuízo danado para o agricultor. Então existem, por exemplo, larvas que vão crescer ali e vão secretar moléculas que impedem a proliferação desses fungos. Existem larvas de insetos que são pragas. Então, se colocar um outro animal que se alimenta dessas larvas, acaba impedindo essas pragas de destruírem as plantações. Entendeu o que é o controle biológico? É o uso de animais para poder evitar as pragas, né? As pragas na agricultura e tal. Mas não é pegar o bicho e soltar lá. É feito um estudo para isso. Então, a Embrapa, por exemplo, é no Brasil uma grande instituição que faz
pesquisa com controle biológico. Aqui na UFJF mesmo a gente tem muitas pesquisas nessa área. E o ser humano é capaz também de promover a extinção de espécies. Alguns são naturais, as espécies são extintas naturalmente, a gente já viu isso na evolução, né? Inclusive uma comprovação da evolução é a presença dos fósseis. Também são extintas pela ação humana, através da caça predatória, descontrolada, irresponsável, pode gerar a extinção de alguns animais. Sem contar que as alterações ambientais, ou seja, as próprias poluições que a gente vem comentando nessa aula, elas podem gerar um impacto tão grande no ecossistema que mata o organismo dali. Então, provoca a extinção de espécie.